Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa TPC do EMAI, Semana C, do primeiro agrupamento. O meu nome é Juscelene e eu sou PCNP de Matemática. Olá, eu sou a Patrícia, também PCNP de Matemática, e desejo que tenhamos um bom momento de formação. Para essa formação de hoje, o nosso percurso formativo será um momento de sensibilização. Nós vamos tratar dos objetivos dessa TPC. Um outro assunto é sobre o ensino híbrido, sala de aula invertida e sugestões de atividades para o trabalho com as crianças. Possamos fazer parte dessa história de vocês. Os objetivos dessa formação, então, será conceituar o ensino híbrido e possibilitar orientação sobre conceitos e práticas envolvendo a metodologia ativa, sala de aula invertida. Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho da parte teórica, né, do ensino híbrido, do conceito de ensino híbrido, e depois envolvendo a metodologia sala de aula invertida, e a gente vai trazer um pouquinho da prática, daquilo que é possível fazer dentro do material que a gente tem. Ensino híbrido. Mas por que tratar dessa abordagem, né? A gente se pergunta por quê? Vocês tiveram uma formação há pouco tempo pela IFAP, onde se falou da importância da comunicação para o desenvolvimento do letramento. Né? Então, foi dado dicas de como trabalhar a comunicação no contexto híbrido. Se perguntamos, será que o conceito de ensino híbrido está consolidado, né? Será que nós entendemos bem o que é essa abordagem de ensino? E, portanto, nós consideramos que seja necessário esse estudo, né, esse momento de formação entre os professores, os coordenadores, para que a gente possa avançar, né, e ver as possibilidades que nós temos, dentro das nossas possibilidades, fazer as nossas ações. Nós trouxemos aqui essa autora, Lilian Bassic, é uma pesquisadora que trata do ensino híbrido, né? Então, nós vamos mostrar a entrevista com ela, onde ela conceitua, de uma forma bem simples, o que é esse contexto, né, de ensino híbrido. Os recursos que o professor tem para ensinar podem ir muito além da lousa e dos livros. É o chamado ensino híbrido. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a especialista Lilian Bassic, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, além de consultora do Instituto Península. Olá, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Lilian, para a gente iniciar nosso bate-papo, explica para a gente qual é o conceito do ensino híbrido. O ensino híbrido, na verdade, ele é uma proposta muito ampla que considera o quê? Que os alunos não aprendem todos da mesma forma.
A partir do momento que a gente considera que a forma de aprender dos alunos é diferente, a gente não pode acreditar que a forma de ensinar do professor tem que ser a mesma para todo mundo. Então, o ensino híbrido está dentro dessa concepção e considerando que as tecnologias digitais hoje podem ser uma grande aliada no processo. Então, de uma forma bem geral, a nossa definição de ensino híbrido é a integração do ensino presencial com o ensino online, de forma que você consiga o máximo de potencial das duas formas de ensinar e aprender, para que o aluno possa aprender mais e melhor dentro das potencialidades dele. Então explica para a gente resumidamente como que surgiu o ensino híbrido. Essa abordagem especificamente de ensino híbrido que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, ela é uma concepção que começou nos Estados Unidos, numa abordagem deles denominada blended, que eles utilizam em várias escolas charters e que eles utilizam principalmente com educação básica, esse ensino online como uma espinha dorsal do processo. Então, nós observamos o que estava sendo feito lá em relação ao uso de tecnologias educacionais, o potencial que essas tecnologias digitais tinham na educação e começamos a estudar de que maneira essa concepção poderia funcionar aqui para a gente. A concepção de ensino híbrido, na verdade, ela não é recente na educação, né? Ela já vem de um tempo, principalmente quando se falava no ensino superior, na educação à distância. Quando a gente traz essa abordagem para a educação básica, a nossa inspiração de pesquisa foi essa abordagem blended nos Estados Unidos, desenvolvida principalmente pelo Instituto Clayton Christensen. E o Instituto Península e a Fundação Lehman realizaram um grupo de experimentação do ensino híbrido. Então conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Eu sou consultora do Instituto Península e a nossa visão, em parceria com a Lehman, foi tentar entender como é que essa abordagem, que já acontecia nos Estados Unidos, de uma forma integrada à realidade da escola, à realidade do professor, dos estudantes, poderia funcionar aqui no Brasil. Só que, mais do que simplesmente pegar a proposta deles lá e implementar aqui, a nossa questão era, funciona do mesmo jeito? A cultura é igual? Quer dizer, será que o que funciona lá vai funcionar aqui? Vale somente importar a proposta? Como a gente percebeu que o caminho não poderia ser esse, o que nós fizemos? Em 2014, nós formamos um grupo, que nós denominamos de Grupo de Experimentações em Ensino Híbrido, que foi um grupo de 16 professores de vários estados do Brasil. A gente tinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esse grupo de professores, tanto de escola pública quanto de escola privada, tinha como incumbência testar em sala de aula abordagens que eram semelhantes às que eram utilizadas nos Estados Unidos. Só que, mais do que simplesmente testar metodologias, tanto é que a gente evita denominar o ensino híbrido de é uma metodologia ou é um método, porque envolve muito mais do que isso. Esses professores começaram a modificar algumas estratégias e algumas formas de condução da aula para que gradativamente a cultura escolar se modificasse. Então, esse grupo de professores mudava o espaço de sala de aula. Então, seus alunos estão enfileirados para assistir a aula, muda esse espaço, organiza de outro jeito, ainda sem usar as tecnologias digitais. A ideia é, vamos mudar essa cultura de sala de aula. A partir do momento que o professor começou a mudar o espaço de sala de aula, ele começou a rever os papéis dele, quer dizer, não era mais um transmissor de conhecimento, o aluno não ficava lá passivamente recebendo um monte de coisa. Começou a observar que o papel do aluno modificava, começou a olhar para esse aluno de uma forma mais diferenciada, não que ele não olhasse, mas às vezes, naquele ritmo de uma aula tradicional, de um para muitos, não dá essa oportunidade. E aí a gente foi se aproximando ainda mais do cerne do ensino híbrido, que é pensar na personalização e entender como as tecnologias digitais ajudam nessa personalização. Finalmente, depois desse caminhar, a gente foi inserindo o uso das tecnologias digitais com esse viés de integração à rotina escolar, visando realmente personalizar e melhorar as ações de ensino-aprendizagem. Pontos para reflexão. Então, com essa entrevista, a gente pegou alguns pontos chaves aí para a gente poder refletir nessa nossa formação. Então, para a autora, o conceito do ensino híbrido é uma proposta muito ampla que considera que os alunos não aprendem todos da mesma forma. A partir do momento que a gente considera que a forma de aprender dos alunos é diferente, a gente não pode acreditar que a forma de ensinar do professor tem que ser a mesma para todo mundo. E um outro momento onde ela fala é que
O conceito de ensino híbrido é a integração do ensino presencial com o ensino online, de forma que você consiga o máximo de potencial das duas formas de ensinar e aprender, para que o aluno possa aprender mais e melhor, dentro das potencialidades dele. Acho que esses dois fragmentos aí dessa entrevista, né, sintetizam um pouquinho daquilo que é o conceito de ensino híbrido. E aqui, então, a gente vai passar um podcast dessa mesma autora, onde ela esclarece algumas dúvidas sobre o ensino híbrido. Lília, muito antes da pandemia, você já pesquisava sobre ensino híbrido e recentemente isso virou uma expressão muito falada na mídia, né? O que tem sido divulgado e o que você pesquisou e continua pesquisando, conceitualmente, é a mesma coisa ou tem muita confusão aí? Olha, Paula, tem muita confusão aí. Né? A gente tem uma definição de híbrido, que é aquela definição do dicionário, né? Em que híbrido significa misturado, juntar coisas diferentes, né? Que seria uma definição mais do senso comum para a palavra híbrido, né? Agora, nas pesquisas, quando você olha para o híbrido inserido numa proposta de aprendizagem, né? Que é o que a gente vem estudando já há bastante tempo com a ideia do ensino híbrido. O ensino híbrido fez parte da minha pesquisa, minha tese no doutorado, e antes, né, de eu defender a minha tese, que foi em 2016, eu já vinha pesquisando o tema desde 2013, 2012. Então, o que a gente tem na literatura é que o ensino híbrido ele é uma abordagem que considera o digital e que considera o presencial de uma forma que você obtenha o que eles chamam de o melhor dos dois mundos, né? Então, quando a gente fala no melhor dos dois mundos, significa que há coisas que são específicas do digital, no sentido de levar esse aluno a produzir, interagir com mídias, desenvolver a tal da cultura digital, né, que é uma competência geral da BNCC hoje, e que essas interações do aluno ofereçam informações para o professor entender como é que esses alunos aprendem melhor, quais são as dificuldades e quais são as facilidades, e que ele integre isso com o presencial, né? E que o presencial, na verdade, né, em alguns estados, ele ainda não voltou a acontecer, né? A gente ainda está no modelo remoto. Então, acho que assim, tem muitos conceitos misturados aí, né, hibridizados no senso comum, né, que estão trazendo uma explicação equivocada do que é o ensino híbrido na educação. Tá certo. E esses estados que já voltaram e os próximos que vão provavelmente voltar em breve aí nos próximos meses, né? Tirar esse melhor dos dois mundos, por um bom tempo, provavelmente esses dois modos vão coexistir, né? O remoto e o presencial. Tirar o melhor desses dois mundos não significa uma sobrecarga ou um planejamento duplo para o professor? Então, é justamente esse equívoco que a gente tem que tirar da frente, né? Porque muitas vezes se entende que pode ser mais simples, de repente, você transmitir uma aula ao vivo, né? Então, você traz os seus alunos para a escola, trabalha com eles ali e transmite isso para quem está em casa. E eu já vi isso ser denominado como ensino híbrido, né? O que é um equívoco gigantesco, porque há uma falsa impressão de que se você fizer um planejamento só, você consegue dar conta de quem está em casa e quem está na escola e você tem menos sobrecarga. E, na verdade, a sobrecarga, pode ser que a sobrecarga de fazer um planejamento para uma aula expositiva realmente seja menor. Só que a sobrecarga emocional que você vai ter em todos esses envolvidos, ela é multiplicada exponencialmente, porque você vai ter alunos presencialmente numa sala de aula que não vão poder nem fazer muito barulho para não atrapalhar quem está em casa escutar a aula, né? Uhum. Você vai ter alunos em casa que vão estar ali frustrados por não estarem na sala de aula com os colegas. Uhum. E além de tudo, e para mim é a pior parte, você vai voltar para um modelo de educação bancária, né, em que você tem um professor lá despejando conteúdo, achando que é o conteúdo que vai resolver a questão. Então, quando a gente fala em planejar aulas que considerem o digital e o presencial, não são dois planejamentos, é o mesmo planejamento. É um roteiro de trabalho em que você tenha momentos
o aluno nesse roteiro vai trabalhar online, às vezes de forma mais autônoma, não necessariamente com uma live ou uma aula síncrona do professor, né? Então, a parte em que o aluno desenvolve, né, aquele tal aprender, que a gente está falando há tantos anos na educação, né? A gente desenvolve isso, desenvolve um aluno produtor de conhecimento com o uso dos recursos digitais, para que no momento presencial você faça um gancho dessas coisas, né? Tudo aquilo que ele trabalhou no online, ele sirva como um gancho para o presencial e que o presencial sirva como um gancho para a próxima ação online. Eu, enquanto professora, eu fiquei quase 30 anos na educação básica, em sala de aula, eu consigo enxergar muito bem um roteiro de trabalho em que eu consigo intercalar esses momentos numa sequência de atividades, de propostas e de ações que envolvam momentos online e momentos presenciais, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, sair daquela ideia de que centralizar a ação, né, educativa no professor é que vai resolver o problema. E a gente já tem muitos dados de muitas pesquisas que mostram que não, né, que se o aluno não for colocado ativamente em contato com o conhecimento, ele não aprende. Desse podcast, nós trouxemos alguns fragmentos também, tá? Alguns pontos de atenção para a gente refletir. Então, ela fala novamente, né, que o ensino híbrido é uma abordagem que considera o digital e o presencial de uma forma que você obtenha o melhor dos dois mundos. Ela diz também que não são dois planejamentos, que é o mesmo planejamento. Eu acho que isso é importante a gente entender, que é um roteiro de trabalho em que você tenha momentos em que esse aluno vai trabalhar online de forma mais autônoma. Essa é a parte em que o aluno desenvolve o aprender a aprender, para que no momento presencial você faça um gancho dessas coisas. Tudo aquilo que ele aprendeu no online, ele sirva como um gancho no presencial, e que o presencial sirva como um gancho para a próxima ação online. Esses dois momentos, um complementando o outro. Esse é o grande desafio, sair daquela ideia de que centralizar a ação educativa no professor é que vai resolver o problema. Temos muitas pesquisas que mostram que não. Se o aluno não for colocado ativamente em contato com o conhecimento, ele não aprende. Então, esses pontos de reflexão é bastante importante que a gente pense, né, no momento do planejamento, no momento de pensar nas aulas para os nossos alunos. E aí, termos frequentemente confundidos. Aqui nós trouxemos uma pequena definição dessas modalidades de ensino e que às vezes são confundidas. E que eu acho que é importante a gente entender, né, cada uma delas. Não estamos aqui dizendo que uma está certa e a outra errada, muito pelo contrário. Porém, a gente vai tentar conceituar para que a gente possa usar esses termos de forma correta. Então, no caso do ensino remoto, migrar aulas presenciais para o digital. Então, nós entendemos, por exemplo, nesse caso, quando o professor faz uma transmissão ao vivo das suas aulas. O ensino ele não acontece no presencial, é somente remoto. Ensino à distância, quando alunos e professores estão separados fisicamente e temporariamente, tornando necessária a utilização da tecnologia. Por exemplo, os cursos de graduação à distância, onde os alunos eles contam com o tutor da aula, né? As aulas ficam disponibilizadas para o aluno assistir no seu tempo. E, enfim, o ensino híbrido, que é uma abordagem que combinando o aprendizado online com offline em momentos que se mesclam. Mohan diz que no ensino híbrido, o currículo ele é mais flexível, com tempos e espaços integrados, combinados, presenciais e virtuais, nos quais nos reunimos de várias formas, com flexibilidade, sem horários rígidos e o planejamento engessado. Então, ainda, né, trazendo um pouco da literatura e falando, né, do ensino híbrido, a proposta é centralizar o processo no aluno e na aprendizagem. O ensino ele deve ser mais personalizado, ele deve respeitar o ritmo, né, e os interesses dos alunos. A Bastick diz nesse texto dela que
ensino híbrido tem como foco a personalização. O estudante ele aprende no seu ritmo e tempo. Ele deve ser protagonista no processo. As experiências online oferecem evidências de aprendizagem, né? Então, e o professor ele deve utilizar essas evidências para potencializar a aprendizagem de toda a turma. E aí, então, alguns equívocos, né, que a autora sinaliza, que são frequentes e comuns para conceituar o ensino híbrido. Então, um deles é quando diz que as aulas que acontecem no espaço físico da escola e são transmitidas ao vivo para quem está em casa, isso não se inclui na definição do ensino híbrido, porque a gente entende que nesse caso não está sendo considerado aí a personalização do ensino. A aula, nesses casos, ela tende a ser do mesmo jeito para todos. Então, muitas vezes é uma aula expositiva, né? O aluno não é o protagonista. Então, nesse caso, está mais relacionado, né, para a gente, a definição do ensino remoto. Nesse segundo tópico, a autora traz as aulas que acontecem no modelo remoto, com alunos e professores em suas casas, mesmo que combinando momentos síncronos e assíncronos, também não se inclui na definição de ensino híbrido. O que a gente entende disso? Que não há um momento presencial, nesse caso, né, onde o professor exerce aquele papel de mediador, onde ele pode intervir, também não se caracteriza como ensino híbrido. E o terceiro tópico, enriquecer aulas presenciais com jogo online ou com a apresentação de um PowerPoint, também não se inclui na definição do ensino híbrido. E não basta enriquecer uma aula com uma mídia diferente para conceituar como ensino híbrido, muito mais do que isso. E aí, então, as características do ensino híbrido. A reorganização dos espaços e planos pedagógicos. Então, entendemos que seja preciso preparar nossas aulas pensando nas condições que temos, né, no momento que estamos vivendo. Preparar esses planos pedagógicos de acordo com a situação. Presença importante das tecnologias, né, o quanto que as tecnologias nos ajudam. Porém, é necessário saber o papel da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, para que elas tenham uma contribuição mais significativa. Metodologias diversificadas. Nós apresentaremos hoje a metodologia, ou a prática de ensino, sala de aula invertida, né? Porém, ela é importante conhecermos outras que também contribuem para a abordagem do ensino híbrido. Personalização do ensino. Entendemos que não há uma única forma de aprender. Os alunos eles aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, como vimos aqui. Portanto, é necessário possibilitar maneiras diferentes e combinadas para que a gente possa atingir a turma toda. Professor como mediador. O papel e importância do professor no processo de ensino-aprendizagem, todos nós sabemos o quanto é fundamental. Saber mediar, intervir, não apenas dar resposta para o aluno. Isso é muito importante. Claro que tem momentos, sim, que é importante informar o aluno, mas é dar condições para que esses alunos também possam pensar, para que esses alunos possam desenvolver o pensamento. Estudante como protagonista em seu processo de aprendizagem. O aluno ele aprende mais quando ele precisa mover seus saberes. Receber respostas prontas do professor não garante que o aluno esteja de fato compreendendo. Então agora nós vamos passar um vídeo sobre a personalização, para que a gente possa entender um pouquinho dessa situação. Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado.
A tecnologia veio como um facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Nós trazemos uma possibilidade, tá, de trabalho por meio da abordagem de ensino híbrido, que é a metodologia ativa sala de aula invertida. Nós vamos tratar um pouquinho dessa metodologia ativa. O que é, então, sala de aula invertida? Morin ele define bem essa metodologia nessa citação que nós colocamos aí, onde ele diz que concentrar no ambiente virtual aquilo que é informação básica e deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. O professor ele propõe um estudo de determinado tema e o aluno procura as informações básicas na internet, assiste a vídeos e animações e lê os textos que estão disponíveis na web ou na biblioteca da escola. O passo seguinte é fazer uma avaliação, pedindo que a turma responda a 3 ou 4 questões sobre o assunto, para diagnosticar o que foi aprendido e os pontos que necessitam de ajuda. E aí, então, né, na nova escola, ela traz os passos dessa dinâmica, né, de sala de aula invertida. Então, ela coloca o primeiro passo, o conceito é introduzido aos alunos, né, antes da aula presencial, que pode ser por meio de textos, vídeos, fóruns. Aí, no segundo passo, o aluno ele pode rever o material, caso tenha dificuldades, além de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema, né? Então, é o momento de elaborar as dúvidas ou aprofundar o conteúdo. E aí, então, um terceiro passo, que é em sala de aula, os alunos, então, tiram as dúvidas com o professor, né? O professor, ele propõe e orienta projetos, atividades e debates acerca do tema. Então, é um momento onde requer níveis cognitivos mais complexos. Então, aqui nós trazemos um pouco dessa organização para a gente entender o que fazer, né? O antes, o durante e o depois da aula. O antes, o professor ele prepara o material e compartilha com os alunos. Os alunos acessam o conteúdo. Então, nessa etapa, é importante que o professor prepare o material pensando que o aluno fará sozinho, né? Por isso, não adianta pedir algo que seja difícil, que o aluno não consiga realizar. Durante a aula, o professor vai esclarecer as dúvidas, os alunos vão realizar as atividades práticas. Então, nessa etapa, sim, o professor ele pode requerer do aluno níveis cognitivos mais complexos, né? Porque nesse momento, o professor está lá para mediar, para intervir e para informar, inclusive. E o depois da aula, entendemos que é possível o professor avaliar, então, esse processo e planejar as próximas ações. E aí, então, a autora, ela traz a taxonomia de Bloom, que vocês já devem ter ouvido falar, né? É uma teoria que classifica os domínios de aprendizagens. Então, entendemos que os níveis cognitivos, eles vão ficando cada vez mais complexos
à medida que se aproxima mais do topo do triângulo ou pirâmide. Basicamente é isso. Então, no caso da sala de aula invertida, se considerarmos essa teoria, os níveis cognitivos que podemos esperar dos alunos antes da aula tem a ver com o recordar, o compreender. Assim, a gente pode propor vídeos, podcast, uma leitura prévia. É importante lembrar que o aluno estará sozinho para realizar as comandas do professor. Já no momento da aula presencial, né, então, em que o professor pode mediar, intervir, é possível esperar níveis cognitivos mais complexos, como aplicar, analisar, avaliar, criar. Então, esse momento ele pode ser usado para tirar dúvidas, discutir conceitos, resolver problemas, criar projetos, né? E o momento depois da aula, né? Então, é aquele onde todos os níveis cognitivos já foram desenvolvidos e o professor ele pode rever os conceitos, desenvolver projetos, né? Se reprogramar, inclusive. Então, a BASIC, né, ela traz essa taxonomia de Bloom, essa teoria, né, como um suporte mesmo nessa prática de aula invertida. E aqui, então, a gente vai assistir um vídeo que traduz o que estamos falando, né, sobre a sala de aula invertida. Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a sala de aula invertida. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o conteúdo é apresentado previamente ao estudante. Assim, ele se prepara e fornece informações para que o professor estimule atividades colaborativas e reflexivas em sala de aula. Dessa forma, ele considera que os alunos estudaram antes e pode utilizar o tempo de aula com foco em realização de atividades, e não mais apenas na apresentação de conteúdos. Por exemplo, o 6º ano está trabalhando com o tema de visão celular, e o educador recomenda que assistam antes da aula 2 animações em vídeo que introduzem os conceitos de mitose e meiose, bem como um quiz. Ele posta os materiais em um ambiente virtual de aprendizagem e sugere que os estudantes façam registros das dúvidas em um documento digital para discussão com a turma em sala na próxima aula. E, finalmente, para encerrar essa parte teórica, nós trazemos as potencialidades do ensino híbrido, segundo o BASIC. Ela diz que, com o ensino híbrido, né, a gente tem um melhor aproveitamento do tempo, um engajamento maior dos alunos, uma aproximação da escola com o cotidiano do aluno, há um planejamento mais personalizado, melhor aproveitamento do tempo do professor, e o mais importante para ela são as ofertas de aprendizagens que estejam ligadas às diferentes formas de aprender do aluno. Então é isso, pessoal. E agora vamos à mão na massa. Esse momento mão na massa, ele foi pensado para apoiar o trabalho de vocês no planejamento das aulas, a partir do estudo realizado, de toda a parte teórica que foi apresentada a vocês até então. Então, esse material ele é uma sugestão para que vocês possam estar complementando as suas aulas. Você, professor, tem autonomia para elaborar suas aulas, analisar o melhor momento para inverter a sua sala de aula. Você também conhece os seus alunos, então você sabe quais atividades o seu aluno fará com autonomia na casa deles e quais as atividades podem ser trazidas para revisão e aprofundamento em sala de aula. Isso tudo depende da tua intencionalidade. Vale ressaltar que nós vamos apresentar uma simulação, uma possibilidade de planejamento de aula pensando no modelo híbrido sala de aula invertida. Não é intenção, e nem será, padronizar planejamento de aulas. Senão não faria sentido a gente estar falando o tempo todo da personalização do ensino. Então, é um material de apoio, é um material de estudo para você. Para esse momento, que nós denominamos mão na massa, nós vamos estudar a sequência 3 do 3º ano, pensando no estudo dessa sequência a partir da abordagem híbrida, sala de aula invertida, que foi apresentado pela Juscelene anteriormente.
Então, para esse estudo, nós selecionamos a habilidade do terceiro ano, habilidade de número 24, que encontra-se no primeiro bimestre, no currículo paulista, nas habilidades essenciais. Essa habilidade é resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Então, estudando um pouquinho essa habilidade e pensando se é possível uma articulação dessa habilidade com as habilidades dos anos anteriores, nós apresentamos, que nossa habilidade de estudo, a do terceiro ano, de número 24, pode sim, em um desenvolvimento de uma atividade, de um planejamento de aula, ser relacionada, por exemplo, com a habilidade número 20, do segundo ano, estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas, com a habilidade 19 do primeiro ano, reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante, e a habilidade 10 do quarto ano, reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. Esse pensamento é para que a gente possa estar organizando, de certa forma, o nosso planejamento de aula. Partindo que a habilidade de estudo nossa é do terceiro ano, eu posso pensar nos conhecimentos prévios, desse aluno, enquanto eu estou pensando na minha aula do terceiro ano, e também posso pensar no aprofundamento das aprendizagens, se eu, por exemplo, estiver pensando para além do terceiro ano. Nós vamos apresentar agora o movimento para que aconteça o planejamento da aula, pensando no modelo híbrido, sala de aula invertida. Então, nós pensamos no momento antes da aula. Esse momento é aquele em que você, professor, prepara o conteúdo, compartilha esses materiais com seus alunos e os alunos. Esse momento antes da aula é o momento onde eles acessam os conteúdos e tentam fazer o estudo prévio na sua casa. Então, nós apresentamos como sugestão assistir o vídeo da Turma da Mônica sobre a importância de conhecer o dinheiro. Que eles assistam também um outro vídeo lá da plataforma Khan Academy sobre as moedas e cédulas brasileiras. Que eles também assistam uma aula que foi dada para o segundo ano pelo Centro de Mídias no dia 23 de fevereiro de 2021, onde eles podem estar encontrando pelo link do repositório do site do Centro de Mídias. Uma outra possibilidade para que eles também possam estar fazendo em casa é fazer uma entrevista com algum adulto, sugerir perguntas que estejam relacionadas às situações do cotidiano dos alunos, no que se refere ao uso das notas, das moedas, por exemplo, quando vão ao mercado, o que são as ofertas, as promoções, o que seria o pagamento feito com cartão ao invés de dinheiro, entre outras maneiras, E que também possam ser utilizadas atividades das plataformas Matific e Dragon Learning. No momento antes da aula, vamos pensar como que esses materiais podem estar sendo compartilhados com os estudantes. Vocês podem inserir os links dos vídeos, as sugestões de atividades no Google Sala de Aula, colocando todas as atividades que os estudantes precisam ter contato no momento antes da aula. Vale ressaltar que essas atividades, a seleção dos vídeos, precisa ser pensados com cautela, porque o momento antes da aula é o momento onde o aluno precisa conseguir entender, porque ele vai realizar sozinho essas atividades. Apresentamos também possibilidades do uso da tecnologia digital para esse momento. Então,
nas nossas sugestões, nós apresentamos aqui a plataforma Khan Academy, Matific, Dragon Learn e o Centro de Mídias, que tem muitas aulas no repositório para estar auxiliando no planejamento das aulas. Como nós sugerimos a plataforma Khan Academy, nós trouxemos aqui uma tela da plataforma que mostra para a gente a habilidade do primeiro ano, a de número 19, pois ela estava naquele quadro de habilidades que nós mostramos que poderia ser feita a articulação do trabalho com a habilidade selecionada para o estudo, a habilidade 24 do terceiro ano. Então, nessa plataforma a gente encontra vídeos, materiais teóricos e até atividades que eles possam estar praticando em casa. Como também sugerimos atividades de plataformas digitais, como a Dragon Learn, nós apresentamos aqui a visualização da plataforma. Quando nós clicamos aqui em grandezas e medidas, nós temos aqui acesso a duas possibilidades de atividades. Uma que fala de introdução a moedas e notas e a outra que fala operações com dinheiro. Quando a gente clica na primeira, introdução a moedas e notas, nós temos mais duas possibilidades, né? Atividades que tratam o sistema monetário brasileiro e crie regra por si mesmo. Se entrarmos nessa atividade aqui, nós vamos olhar o que a gente pode estar selecionando para que esses alunos estejam realizando em casa essas atividades. Então, uma das atividades que a gente encontra na plataforma é essa. Então, uma loja aumentou R$ 25,00 o preço de alguns dispositivos. Arraste o preço antigo ao novo preço. Então, os estudantes precisam analisar a situação e perceber quais desses valores aqui, embaixo destacados, vão estar sendo correspondentes após o aumento do preço aos preços antigos. Dando continuidade, a plataforma apresenta essa outra atividade também como sugestão. Uma loja aumentou R$ 8,00 o preço de alguns legumes. Arraste o preço antigo ao novo preço. Então, com o aumento de R$ 8,00 nos produtos, quais seriam os novos preços desses produtos? Então, os estudantes precisam fazer a relação desses novos preços a esses produtos, né? A esses legumes, no nosso caso, que estão apresentados na atividade. Dando continuidade ainda na plataforma Dragon Learn, nós temos aqui a outra atividade sugerida, crie regra por si mesmo. Quando clicamos nela, nós temos essa imagem, né? Reais e centavos. Então, R$1 tem. Então, nós temos dois espaços aqui para que os estudantes consigam preencher esses espaços com essas possibilidades que a plataforma apresenta. E falando um pouquinho da plataforma Matific, quando a gente acessa o ícone Atividades, o que nós temos aqui? Aproximando um pouco mais a tela. Nós também temos como pesquisar atividades dentro da plataforma. Então, quando nós fazemos as pesquisas de atividades, percebam que aqui nós colocamos o número da habilidade estudada, que é a 24 do terceiro ano. E aqui aparecem todas as atividades que vocês podem estar selecionando. No nosso caso, selecionamos a atividade usando dinheiro, denominação de unidade. Quando vocês acessam a atividade, percebam que é possível ter a visualização do estudante, que é essa que está aparecendo agora na nossa tela, e a visualização do professor, que é essa aqui que eu estou apresentando. Na visualização do professor, é possível identificar de onde é essa habilidade, no nosso caso aqui, a habilidade é da BNCC. Momento durante a aula. O que pode estar acontecendo nesse momento? Vale ressaltar que, antecipando esse momento, os alunos tiveram acesso aos materiais compartilhados por vocês, tentaram realizar essas atividades. É importante que eles tragam para esse momento da aula as dúvidas, para que esse momento seja de esclarecimento de dúvidas e também de realização de outras atividades. Então, nesse momento, durante a aula presencial, você, professor, né, para que você dê continuidade nessa aula,
você pode estar organizando a sua turma de forma coletiva, em formato de U. Ou podem também estar dando continuidade nas atividades em roda, de acordo com o espaço disponível que você tenha na sala de aula. Mas deixando claro, é preciso que os protocolos de segurança sejam garantidos. Na discussão das atividades, realizadas, deixem as crianças falarem. Ouçam o que elas têm para dizer, organize as hipóteses levantadas durante a realização das atividades e devolva ao grupo para que aconteça a validação das hipóteses e para que também aconteça o ajuste das ideias. É importante que você garanta a participação de todos no momento dessa aula e que você consiga identificar os saberes e as necessidades da turma. Ainda durante o momento da aula, nós apresentamos algumas sugestões. Deem continuidade na realização das atividades da sequência do material Currículo em Ação EMAI. Aquelas atividades que vocês consideram ser necessária a mediação, a intervenção, um olhar mais cauteloso na hora do desenvolvimento dessas atividades. Que vocês também possam estar utilizando o PowerPoint das aulas do Centro de Mídias, para que aconteçam as retomadas, a complementação e também esclarecimento de dúvidas. Uma outra possibilidade é que os alunos possam usar a calculadora para validar os resultados encontrados durante a realização dessas atividades. E entre outras possibilidades que vocês considerem pertinente para o desenvolvimento das atividades selecionadas para a aula. Como nós sugerimos no momento durante a aula atividades do EMAI, nós apresentamos algumas atividades do material do aluno para colocar agora em estudo. Então, a atividade que nós sugerimos é a 3.1, que o estudante precisa responder algumas questões. Então, aqui tem, para que serve o dinheiro? Quais cédulas do nosso sistema monetário você conhece? Quais moedas do nosso sistema monetário você conhece? Pensando que, no momento antes da aula, os nossos estudantes assistiram um vídeo, puderam ter a oportunidade de fazer uma pesquisa com os adultos da casa, vocês podem estar resgatando todo o conhecimento que eles tiveram durante esse estudo prévio, agora no momento da aula para a realização dessa atividade. Outra atividade selecionada é a número 2, onde ela mostra um quadro com os valores dos produtos, que se pretende comprar. Então, a gente tem várias questões, várias alternativas, com perguntas onde a gente pode estar analisando a tabela, os preços, onde a gente pode estar fazendo a leitura dos preços, entendendo o significado da simbologia, qual produto está mais caro, inclusive coloca uma situação onde se pergunta, com uma cédula de R$50, ela consegue comprar todos esses produtos? Um ótimo momento para a gente analisar se o dinheiro é suficiente, se não é, o que falta, se faltar, quais ela teria que deixar, não levar, enfim, uma boa discussão sobre aquilo que se tem, o que se consegue comprar e o que não dá para comprar. Uma terceira atividade sugerida para esse momento durante a aula é a 3.2, também do material do aluno, onde nós temos aqui a possibilidade de uma análise de folheto dos supermercados, e uma tabela para que os alunos coloquem os produtos que custam até R$10, na coluna do meio, os que custam entre R$20 e R$40, e na terceira coluna, os que custam de R$50 para mais. Então, para isso, nós sugerimos também que você, professor, faça a leitura, a reflexão do seu material, o material de apoio ao professor, que nos mostra o seguinte: forneça às crianças folhetos de supermercado ou de loja e levante com elas informações sobre produtos que estão presentes em seus folhetos. Peça que observem o folheto, informando que devem anotar apenas o nome do produto no quadro do material do estudante. Então, quais são os produtos que estão presentes no folheto? Quais produtos custam até R$10, E a gente já está pensando na tabela. Os que custam entre 20 e 40 e os que custam mais de R$50.
é o momento para a gente trazer aqui as aprendizagens adquiridas dos estudantes, quando eles estavam estudando na sua casa, o que eles entenderam, por exemplo, por promoção, o que é possibilidade de comprar uma mercadoria que está na promoção, qual está mais em conta, né? É uma análise de preços de folhetos. Como também sugerimos a aula do Centro de Mídias, nós mostramos que no repositório tem uma aula que foi dada no ano passado, no dia 22 de maio, que contempla essa habilidade do nosso estudo. Embora essa aula esteja no repositório e ela seja do ano passado, o repositório é um ambiente virtual onde nós podemos encontrar muitos materiais para apoiar o planejamento das nossas aulas. Momento depois da aula, momento em que se avalia, decide por novo tópico, momento também que se revisa os conteúdos. Então, propor que as sistematizações das atividades sejam feitas por algum registro elaborado pelo estudante, mas que esse registro contenha dados e informações que indique para você, professor, o quanto a habilidade foi desenvolvida, quais aspectos devem ser retomados e quais precisam ser aprofundados. É um momento também que você avalia a participação, o envolvimento dos estudantes durante a realização das atividades, o que eles perguntaram, quais comentários surgiram durante a realização das atividades, para que você possa, com um olhar cauteloso, analisar as aprendizagens dos alunos, reorganizar os rumos se for necessário, pensando se vai ser preciso ainda atividades de recuperação ou se é possível dar prosseguimento e continuar com a aprendizagem. Ainda no momento depois da aula, apresentamos algumas possibilidades de recursos para que aconteça a avaliação. Então, uma discussão coletiva sobre o assunto tratado, a resolução de problemas em tiras, a elaboração de uma lista de compras, classificando de acordo com o tipo de produto e o seu valor estimado, entre outras possibilidades. É importante que, a partir dos dados coletados sobre o aprendizado dos estudantes, que seja possível avaliar se a personalização utilizada nessa aula também poderá ser utilizada em outras aulas, ou se existe a necessidade de replanejar essa aula. Então, voltamos no quadro que a Juscelene apresentou lá no início da nossa formação, onde a formação da EFAP apresentou para a gente dicas de como trabalhar a comunicação no contexto híbrido, pensando todo esse estudo feito, né, sobre o ensino híbrido, sobre a sala de aula invertida, o quanto agora, nesse momento, ele vai estar nos auxiliando para planejar a nossa aula, de maneira que a gente consiga valorizar as devolutivas dos nossos estudantes, que a gente consiga criar espaços de compartilhamento, sejam esses espaços síncronos ou assíncronos, que a gente consiga pensar em boas perguntas, considerando aquilo que os estudantes estão apresentando para a gente nas interações, que a gente valorize o recurso às tecnologias digitais, que tenhamos foco nas habilidades que foram propostas para a atividade e que consigamos adequar essas propostas aos tempos e aos ambientes de interação. E agora é com vocês, então é um momento planejando. Considerando que o ensino híbrido, todo o estudo dessa formação, elaborem um percurso formativo de uma sequência didática do EMAI, utilizando a metodologia ativa Sala de Aula Invertida. Diante dessa sequência que você escolheu, o que você pode propor para os momentos antes da aula, durante e depois da aula para os alunos? Mas não se esqueçam, é muito importante que aquilo que se propõe no momento antes da aula, que os estudantes consigam, né, se apropriar das atividades, que eles consigam pensar em como resolvê-las e que também, se for necessário, que eles pensem e levem as dúvidas para vocês no momento durante a aula. Nossas referências, muito obrigada.